Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade na nossa aula, eu coloquei uma planilha para vocês baixarem e essa planilha é que eu vou usar para a gente fazer algumas das atividades e eu apresentar algumas das funções do Excel para vocês hoje. As funções que vão ser aprendidas hoje são funções razoavelmente simples e a gente vai aumentar a complexidade ao longo do curso. Tudo bem? Vamos à planilha? Bom, antes de mais nada, pessoal, falando um pouco sobre nomenclatura, isso daqui é uma planilha e essa planilha está localizada numa pasta de trabalho. Então, essa PCA 2026 é uma planilha e eu posso colocar aqui mais várias planilhas e o 02 compras do curso é uma pasta de trabalho. Cada planilha ela tem células. Essas células são ordenadas, são identificadas pela letra da coluna e pelo número da linha. Então, B é a coluna, 7 é a linha. Então, se vocês precisarem navegar, vocês podem vir aqui e digitar, por exemplo, J10. Ele vem aqui para a célula automaticamente. Um conhecimento um pouco inútil, mas se você apertar Ctrl e para baixo, você vai descobrir o número de linhas que tem uma planilha Excel, que são 1.048.576. E se você apertar Ctrl para a direita, você vai descobrir quantas colunas tem uma planilha Excel. Então, como o alfabeto ele é limitado, depois do Z, ele começa a colocar o AA até o AB, AC, AD, até o XFD. Então, esses são o número de linhas e colunas. Mas voltando aqui para a nossa planilha, eu aumentei aqui um pouco o zoom para ver. A primeira função que a gente vai aprender aqui hoje, então, Ctrl para a esquerda para voltar e Ctrl para cima para voltar, é a função soma. Deixa eu ver se está aparecendo bonitinho para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui, fica mais bonitinho. Soma. A função soma, ela soma todos os itens que são colocados no argumento dela. Então, eu posso vir aqui na outra planilha e pegar aqui, por exemplo, o valor total. E somar. Então, note aqui, fechei. Eu coloquei aqui um número, mas eu poderia colocar vários números aqui. Nota que ela percebe. Teria que separar por ponto e vírgula. Ponto e vírgula se o Office está em português. Se o Office estivesse em inglês, teria que ser vírgula só. Se eu colocar aqui 10, por exemplo, ele vai somar mais 10. Então, ponto e vírgula mais 15. Ele vai somar mais 15. Ok? Então, deixa eu tirar isso aqui. E ele vai te dar a soma. Outra função que é muito recorrente da gente querer usar é a função média. Então, dá o igual, escreve média. Nota que eu estou escrevendo em minúsculo. Se eu não colocar o acento, ele não vai identificar direito. Então, média. E ele vai colocar aqui média geométrica, média harmônica, média interna
Média C não, mas a gente quer só a média. As outras médias a gente vai ver depois. Então, eu posso pegar aqui e pegar esse intervalo. Note que aqui ele calculou o valor da média. Se eu trocar esse valor aqui para 30, vamos ver se vai trocar o número. Não trocou. Por quê? Porque na média ele ignora todos os valores vazios. Ok? A próxima função é a função maior. A função maior, ao contrário da média, ela possui duas características, dois argumentos. Maior. Ele vai te pedir qual que é a matriz. Então aqui eu vou pegar aqui o nosso número, ponto e vírgula, e ele vai te perguntar qual que é o K. Esse K é qual o índice do maior. Então, se eu colocar 1, é o maior número. Se eu colocar 2, é o maior número. Então, 1. Então, o maior número é 1950. E se eu colocar 2, 1750. Tudo bem? Esse maior, ele pode ser substituído pela função máximo. A função máximo, eu particularmente eu não gosto dela. Por quê? Porque ela não vai te dar uma informação muito melhor do que a função maior. Ela só vai te dar o valor máximo, sendo que o maior eu consigo pegar a mesma informação ou outras informações. Tudo bem? Vou copiar aqui esse intervalo para não ter que ficar indo toda vez na outra planilha. O outro valor é o valor mínimo. O valor mínimo, ele é o contrário. Opa, eu coloquei no mínimo. O valor mínimo, ele vai te dar o valor mínimo. E a contraparte dele é um menor. O menor, ele também vai te dar um valor, só que ele vai te pedir o K, qual que é a posição. Então, se você colocar a posição 1, vai dar igual. Se você colocar a posição 2, ele vai te dar o segundo menor. E assim sucessivamente. Tudo bem? Outra função muito interessante são as funções de arredondamento. Por exemplo, aqui a gente calculou essa média. Mas essa média, ela se trata de um valor monetário. E a gente sabe que valores monetários você só trata com duas casas depois da vírgula, correto? Então, normalmente você vai ter que arredondar esse número. Então, você tem algumas formas de arredondar esse número. Então, você pode vir aqui e usar a função arredondar. Olha, dica. Se não coube tudo aqui, se você fizer 2 cliques, ó, a sala aumenta. Então, arredondar. Arrede. Ele vai pedir um número. Então, vamos pegar esse daqui.
E ele vai pedir o número de dígitos. Eu vou querer arredondar com 2 casas depois da vírgula. Percebe? Ficou com 2 casas depois da vírgula. Mas, professor, eu estou num caso que eu preciso que seja arredondado, mas é algo que sempre precisa arredondar para cima. Para cima. Então, você pode clicar aqui e arredondar para cima. Então, o mesmo número, ponto e vírgula, 2. Percebe que no último número, em vez de ser 1, agora ele vai para 2. E também tem o arredondar para baixo. A mesma função, só que para baixo. Então, a gente vai pegar esse número, ponto e vírgula. Então, aqui. Note que a diferença vai estar aqui na casa decimal. Aí a gente sabe que, em tese, a gente tem de 1 em 1 centavo, certo? Mas, na prática, a gente não vê mais moedas de 1 centavo. Então, se fosse assim, para a gente pensar e fazer esse arredondamento com um número específico, um degrau específico, teria como? Tem. Qual que seria esse? Seria o arredondar. Eu escrevi todos arredondar muito errado. Arredondar. 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 Múltiplo. Arredondar múltiplo, professor. Que aqui a gente estava arredondando a última casa, mas para cima ou para baixo. Se a gente colocar arredondar múltiplo, mate. Qual que é o número? Esse daqui. Qual que é a significância? Significância é o valor da última casa. Então, 005. Modo. Modo, a gente pode deixar em branco, porque ele é opcional. Mas esse modo a gente vai dizer se é para cima ou para baixo. Então, se eu colocar aqui 1, e se eu colocar aqui, 0. 1, 0 não fez diferença. Se eu colocar aqui 2, eu teria que olhar certinho o modo para ver qual que é o arredondamento. Mas como 71 e 72 estão mais perto do 7, ele veio para baixo. Provavelmente tem algum modo aqui que faz esse arredondamento ser para cima. Tá bom? Continuando, nós temos a função truncar. O que a função truncar faz? A função truncar, ela não analisa o número. Ela só pega o valor e ela vai desprezar todos os valores depois daquela casa decimal. Então,
Percebe que se eu for arredondar com nenhuma casa decimal, o correto seria arredondar para 36. Vamos colocar em truncar, ele vai pegar tudo que tem depois da vírgula e vai jogar fora. Então ele é diferente de arredondamento. Ele não vai fazer operação nem análise nenhuma. Ele só vai jogar fora os valores. Ok? Uma função que eu praticamente nunca vi ninguém usar, né? Mas fica aqui, é a função potência. A função potência, ela pega um número e eleva pelo outro. Então, a função potência, 2 elevado ao cubo, seria 8. É uma função menos usual, porque qual que é a outra forma de fazer essa potência? Se você colocar igual a 2, chapeuzinho cubo, ele também vai entender que é 8. Outra função que também não é muito útil, mas estamos aqui para aprender, né? É a função raiz. A função raiz, ele vai pegar tudo que tiver dentro do parênteses e tirar a raiz quadrada disso. Essa daqui é uma função mais útil. Normalmente, quando você quer calcular muita coisa, você pode utilizar essa função raiz. Por exemplo, eu quero a raiz disso ao quadrado mais esse ao quadrado. Aí você tem a raiz. É uma função mais útil. Uma função que ela tem suas aplicações matemáticas é a função multiplicar. A função multiplicar, você pega e você vai, assim como a função soma todo mundo no intervalo, a função multiplicar, ela vai ela vai multiplicar todo mundo que está no intervalo. Então, acho que ela é até mais correta colocada aqui. Ela vai pegar todo mundo que está nesse intervalo e vai multiplicar ele. A função a gente também pode dividir, mas uma função muito útil, que muitas pessoas não conhecem, é a função do módulo. E essa função, ela é parecida com a função dividir. Então, vamos pegar outro valor aqui, deixa eu trocar essa potência. Vamos pegar 3 ao quadrado, só para brincar. Tá igual, né, professor? Senão não dá certo. Então, olha só. Vamos pegar o módulo e colocar aqui embaixo e dividir. O dividir, a gente vai pegar um 9 e dividir por 8. Vai dar um número quebrado, correto? Só que às vezes a gente não está interessado no valor disso, a gente está interessado no que sobra. Então, para isso, a gente pode usar a função módulo, que é esse mod. Ele vai te pedir um número e o divisor. Então, 9 dividido por 8 dá 8, dá 1,125, com o resto 1. Então, daria para colocar o seguinte, que se eu quiser dividir, olha como é que a gente vai combinar duas coisas que a gente acabou de ver aqui. A gente vai pegar o
9 dividido por 8 e a gente vai pegar a parte truncada dela. 9 dividido por 8. Opa, 9 dividido por 8. Vai dar 1, com o resto 1. Nota que se eu colocar 10 aqui, vai ficar 1, com o resto 2. Percebe? Isso aqui é muito importante para algumas funções específicas que você precisa saber o resto. Por exemplo, o seguinte, uma função que eu já usei isso em planilha. Eu precisava saber se o semestre era o primeiro semestre ou o segundo semestre do ano que a disciplina ficava. Então, eu coloquei isso no semestre. Então, por exemplo, o nono semestre, ele dava resto 1. Então, eu sabia que era o primeiro semestre. E, por exemplo, o semestre 8 dava resto 0. Então, eu sabia que era no segundo semestre. Bom, professor, mas daí como é que o senhor fez para fazer aparecer primeiro e segundo semestre? Bom, vamos trocar esse divisor aqui por 2. Porque o resto aqui deu 0, né? Que a gente está interessado só no módulo. Eu primeiro fiz o seguinte. Porque se eu dividir por 2, o meu resto dá 0, ou o meu resto dá 1. Se o número for ímpar, o resto dá 0. O resto dá 1. E se o número for par, o resto dá 0. Aí eu fui lá e fiz o número e descontei 2. Então, quando o número era par, passava para menos 2. Quando o número era ímpar, passava para menos 1. Ok, professor? Entendi. Menos 1 e 1. Menos 1 e 2. Menos 2. Mas não está bonitinho, né? O ideal seria que fosse 1 e 2. Aí eu usei uma outra função chamada... E agora vai confundir tudo. Aqui não ficamos como módulo, ficamos como resto. Agora sim é um módulo, uma função matemática. Aí eu fui lá e o módulo, que é o valor absoluto. O valor absoluto vai pegar o valor disso aqui sem o sinal. Então, menos 1 vira 1. Se eu trocar aqui para 10, esse menos 2 vira 2. Então, usando o resto, eu consegui fazer identificar se está no primeiro e no segundo semestre. Ok? Outra função não muito útil, e eu digo que ela é não muito útil, não pela sua aplicação, mas pelo seu resultado final, é a função somar produto. O que essa função somar produto vai fazer? Ela vai te pedir várias matrizes e ela vai multiplicar uma matriz pela outra. Então, ela seria útil, por exemplo, se eu multiplicasse a quantidade estimada, ponto e vírgula, pelo valor unitário. Então, se eu fizer isso, percebam que vai dar a mesma coisa que a soma dos valores multiplicados. Por que esse somar produto não é tão utilizado? Porque normalmente a gente já vai ter esse valor estimado aqui. Ele já vai ter uma coluna para ele multiplicando esses dois. Então, por isso que ele não é tão usado. Mas esse somar produto, além de duas colunas, eu poderia colocar 3 colunas.
multiplicando ele. Qual que é o cuidado que eu teria que ter? Todas essas matrizes aqui, elas precisam ter a mesma dimensão, senão vai dar erro. Tudo bem? Bom, outra função que a gente pode estar utilizando, apesar que é uma função que já aparece com as funções que a gente usou aqui, é a função inteiro. Então, a função int, ela vai te devolver o número inteiro, mais próximo. Então, ela te devolveu aqui o número inteiro. Qual que é a diferença do inteiro para o truncar? O truncar, você vai decidir quantas casas depois da vírgula você vai colocar. O inteiro não, ele vai te devolver sempre o número inteiro mais próximo. Tudo bem? Agora, uma função que é interessante é a função aleatória. Não sei até quando que vocês vão usar isso, mas a função aleatória, nota que ela é fecha parênteses, ela não tem argumento, ela vai tirar um número aleatório entre 0 e 1. Ela serve para fazer sorteios. Só que ela não é tão aleatória assim, tá, gente? E também tem o aleatório entre. Percebe que cada vez que eu der Enter aqui, vai mudar esse aleatório. Então, se eu quiser fixar esse aleatório, eu tenho que copiar. Se eu quiser ficar com esse número, eu tenho que copiar ele e dar um colar valor. Que daí eu guardei esse número. Se eu quiser um aleatório entre, eu vou dizer para ele qual que é o número inferior. Então, eu vou simular a nota dos meus alunos. E a nota dos meus alunos vão variar entre 5 e 10. Então, escolheu 9. Então, aí eu poderia puxar por baixo aqui, aí ele vai trocar o número. Percebe que cada vez que eu der Enter, cada vez que eu modificar alguma coisa aqui na planilha, ele modifica esses valores aqui. Ok? Então, esse é o aleatório N. Mesmo esquema, se eu quiser copiar esse valor, eu posso colar aqui numericamente. Tudo bem? Finalizando, nós temos também a função log. Então, e agora vocês vão ver esse número trocando toda vez. Então, a função log, que eu vou escolher um número, por exemplo, é 4. Qual que é a base? 2. Né? Então, aqui, 4 da base 10. E tem a função exponencial. Função exponencial é igual a função exponencial. Você coloca um número. Esse daqui é o e, aquele ezinho elevado a um número. Então, e elevado a 3. E esse daqui é o log, que eu posso escolher a base. E também tem o ln. Logaritmo natural. Então, o ln desse número aqui. Lembra que o exponencial e o ln são funções contrárias. Então, como aqui eu fiz exponencial de 3 e eu tirei o ln, vai dar o mesmo valor. Tudo bem, pessoal? Se a minha conta aqui não está errada, nós vimos mais de 20 funções básicas do Excel hoje. É bastante funçãozinha. Sugiro que vocês vejam e revejam esse vídeo. Qualquer dúvida, coloque no nosso fórum. E qualquer coisa, estamos à disposição.
Estamos à disposição para eventuais dúvidas. Na próxima aula a gente começa a ver condicionais e depois a gente vai ver algumas dessas funções com condicionais, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.